Como ilustração, a Babilônia não dominou várias regiões que profetas podem ter previsto que dominaria. Se de fato houve tais previsões da parte de Hebreus, depois que os babilônicos sofreram a queda, judeu pode ter pensado deste modo: precisamos do profeta de nossa tradição por causa daquelas questões. Mas eu não vou prosseguir falando sobre essas previsões muito complicadas de serem reinterpretadas, podem passar a imagem de um Deus que guiou a realizar previsões que não se cumpriram. Esse judeu pode não ter querido popularizar essa imagem de Deus para os povos rivais que poderiam ter conhecimento de algum modo de sua tradição. Isso é muito coerente com o comportamento de pessoas daquelas culturas. Povos da antiguidade frequentemente preservaram tradições que fortaleciam sua identidade e deixaram de transmitir textos ou versões que pareciam problemáticos para a imagem nacional, religiosa ou política. Antropomorfizar em algumas ocasiões o Deus que criam de forma emocional se diferencia disso. Outras nações também faziam isso. Conforme o livro intitulado de Segundo Livro de Samuel, que foi o comportamento do povo, o motivo do Deus que adoravam instigar a fazer algo que depois Davi disse ser pecado. Bastante mitológico, né? Mais provável existir o Curupira. Quando um religioso escuta essa crítica, pode pensar que não está certa por se lembrar, em parte inconscientemente, de questões psicológicas que naturalmente existem. Em Crônicas foi incluído o personagem adversário. Isso ocorreu em um período em que tradições e conteúdos proféticos estavam sendo reorganizados e reinterpretados. O autor de Crônicas poderia estar preocupado com a imagem divina, refletindo uma nova visão teológica em desenvolvimento. Todavia, acabou surgindo margem para a interpretação de que o Deus que criam e Satanás eram o mesmo. Essa interpretação é mais comum atualmente. O fato de terem mantido textos que eram inusitados até mesmo para aqueles dias não significa que não houve muita supressão de materiais. Conforme a mitologia, o Deus que guia o profeta Jonas era poderoso a ponto de derrubar Nínive. Entretanto, ele se arrependeu, conforme a tradução. Provavelmente esse conto foi escrito depois do exílio babilônico. Os profetas reforçaram a explicação sobre por que o Deus que acreditavam permitia que eles fossem dominados. Os judeus, em consequência de seus propósitos de coesão políticos e teológicos terem apresentado do modo que fizeram esses profetas, não significa que esses profetas acertaram todas as previsões que fizeram. Geralmente, os outros povos não profetizavam a própria derrota. Os hebreus consideraram que isso pudesse contribuir para o povo não fazer o que se pensava naquela cultura que poderia os levar à dominação. Em muitos épicos de outros povos, a derrota de um deus por um exército rival significaria também o fim de seu culto. Não há nenhuma diferença entre os hebreus e outros povos que altere o fato de ninguém ter sido inspirado diretamente por Deus no planeta. Provavelmente a mágica que dá a impressão que os profetas bíblicos foram de fato guiados por Deus foi realizada assim: habilidade humana, invenção, supressões, acréscimos anteriores aos eventos e acréscimos posteriores aos eventos que narram. A magnífica obra A Bíblia Não Tinha Razão apresenta a seguinte hipótese: a iminente figura de Josué é usada para evocar o retrato metafórico de Josias. Josué é descrito em termos usualmente reservados a um rei. O Egito era um obstáculo à realização de sonhos de Josias, e tradições antigas foram reunidas num único épico arrebatador para favorecer seus objetivos políticos. O plano de batalha do livro de Josué combina melhor com as realidades do século que Josias viveu do que com a época em que a conquista de Canaã supostamente ocorreu. As primeiras batalhas narradas em Josué aconteceram justamente em territórios que eram alvo político de Josias. É quase certo dizer que motivação política contribuiu para moldar a Bíblia. Todavia, expondo essa hipótese, não estamos querendo transmitir a ideia de que a única motivação para o desenvolvimento do Velho Testamento foi política. A Estela de Merneptah contém a única menção não bíblica a Israel datada de uma época que está entre 1400 e 1200. Essa estela é datada de aproximadamente 1208. Conforme religiosos, a alegada conquista de Canaã narrada no livro de Josué ocorreu entre 1450 e 1150. Religiosos consideram que a suposta conquista aconteceu séculos antes ou pode ter começado na década em que a estela foi construída. Nela tem este trecho: Israel está destruído, a semente de Israel não existe mais. Esses religiosos argumentam que os egípcios omitiram a verdade na estela, argumentam que isso existia na cultura escribal, de fato como foi apresentado na música que foi publicada neste canal. Mas nesse caso é muito mais provável que em vez dos egípcios tenham sido os hebreus, que contaram uma história bastante diferente da realidade.
Os religiosos dizem que, se o que consta na estela sobre Israel fosse verdade, Israel não teria prosseguido depois disso. Entretanto, excetuando o exagero que era comum, a consideração atual é a de que tem outros materiais que sugerem que coisas que estão na estela são verdadeiras. O mesmo nome de Faraó aparece em outras inscrições, por exemplo. O que está na estela aponta fortemente contra o relato bíblico, isso sim. Como foi dito algumas vezes neste canal, segundo o consenso predominante da arqueologia e da historiografia modernas, não há, além do próprio texto religioso, produzido séculos depois dos eventos narrados, materiais que sugerem uma migração em massa de hebreus saindo do Egito, nem de 40 anos de peregrinação no deserto. Estudos genéticos modernos também tendem a não favorecer a hipótese de uma migração em massa vinda do Egito. Os fanáticos não têm um caco. Eles dizem que tem isso e aquilo, mas a verdade é que sobre isso não tem um caco sequer. Inicialmente, quem substituiu a verdade pela história inventada através da literatura poderia ter conhecimento da história verdadeira no sentido ou não. Se com todo o conteúdo que temos atualmente religiosos buscam fazer isso, quanto mais numa época em que tinham menos desses conteúdos, embora estivessem mais perto historicamente, e exista atualmente um ceticismo maior exatamente por causa desses conteúdos. Autores de textos que hoje fazem parte da Bíblia colocaram no lugar uma história inventada com direito a mito de sol parando. O livro intitulado de Josué fala que o conto de o sol parar estava no livro de Jazar, uma obra antiga que não chegou a nós. A pronúncia mais próxima do nome Jazar em hebraico é Jassar, mas vou pronunciar Jazar. Se de fato o livro de Josué foi moldado por questões políticas na época da reforma de Josias, talvez existisse no livro de Jazar algo que contradizia bastante essa nova elaboração. Mas provavelmente o livro de Jazar tinha conteúdo independente das narrativas presentes no livro de Josué. Ele também é citado no segundo livro de Samuel. Surgem as questões. O livro de Jazar pode ter sido eliminado deliberadamente por ser comprometedor? Se ele foi citado na época de Josias, por que eliminariam um livro que estavam citando? Não é impossível que tenham feito as duas coisas. Mas por que não eliminaram a referência a ele em Josué? Se mudaram bastante o conteúdo de um livro que existia, o quanto estavam preocupados que alguém visse a diferença? A hipótese de um livro que estou chamando de Josué ter sido alterado na época de Josias é muito forte. A lei dita mosaica condenar a mentira não significa que não tenham feito isso. Na época de Josias, o livro de Jazar já poderia ter se perdido. Nenhum dos livros não bíblicos citados especificamente no Velho Testamento chegaram a nós. Considera-se mais provável que tenham se perdido de modo não deliberado. Entretanto, como foi dito em outro vídeo, tem autor que considera a possibilidade de terem sido eliminados deliberadamente. Talvez eles tenham eliminado um ou todos depois que começaram a perceber que não estavam em coerência com livros que estavam elegendo como os mais importantes. Embora esses livros integralmente não existam mais, parte do conteúdo de alguns talvez tenha sido reutilizada em textos bíblicos. Nesse processo, se houve, materiais podem ter sido abandonados. É certo dizer que conteúdos foram menos valorizados do que outros por não considerarem que retratassem uma realidade. Em um aspecto, houve eliminação deliberada. Por ingenuidade e algumas vezes sem ingenuidade, incontáveis histórias inventadas foram ditas no lugar das histórias reais pelos povos da antiguidade, incluindo o povo que desenvolveu a Bíblia, sem dúvida. O que falar sobre o que contaram sobre o reinado de Davi e Salomão? Um sentido da palavra histórico não tem qualquer vínculo com o sobrenatural, a não ser no sentido de dizer que se acreditava nisso, por exemplo. Precisamos buscar uma explicação natural se quisermos uma elucidação realista. E é essa investigação que é feita neste canal. Não queremos seu dinheiro nessa esfera religiosa. Trazendo para a investigação sobre os livros proféticos que estamos realizando. Todos nós sabemos que os profetas bíblicos condenaram frontalmente as religiões que adoravam deuses diferentes daquele que eles adoravam, e que essa condenação ainda repercute fortemente nos dias atuais. Se existe um Deus, se difere do Deus que eles adoravam, inclusive, visto que eles cultuavam um Deus que acreditavam que criou o ser humano diretamente no planeta, por exemplo. Nós, com muita razão, criticamos essa ideia no momento que consideramos adequado, independentemente de os profetas bíblicos terem falado coisas que contribuem para o que é considerado bom. Criticamos aspectos das religiões, entretanto, nunca dissemos neste canal que um Deus nos disse diretamente para dizer para adorar apenas Ele. Pregadores de nossos dias falam que os profetas clássicos do Antigo Testamento condenaram a quebra de uma lei que condena a perda da virgindade antes do casamento. É bastante provável. Segundo o livro, Ezequiel fala sobre virgindade em uma metáfora. Mas a lei que existia na época desses profetas da tradição falada e escrita se diferenciava da que existe no Pentateuco estruturado que lemos hoje na Bíblia.
conforme vários autores. Houve supressões e acréscimos em relação à tradição anterior, e isso aconteceu em época que organizavam conteúdos proféticos. Promover medidas de prevenção é importante, mas, em conformidade com a legislação vigente no Brasil, com certeza não condenamos a perda da virgindade antes do casamento, excetuando em caso muito específico. O fato de Ezequiel ser descrito metaforicamente como sentinela, por exemplo, mostra um pouco o quanto a figura do profeta considerado verdadeiro era forte naquela cultura. Quão difícil era no exílio babilônico para alguém profetizar especificamente que a Babilônia cairia. Depois do exílio, podem não ter inventado que Ezequiel fez isso porque estavam mais familiarizados com as coisas que recentemente ele tinha dito pessoalmente. Talvez fazer isso fosse forçoso demais. Até várias pessoas de outros povos que também estavam cativos poderiam estar familiarizados com profecias que Ezequiel fazia pessoalmente. É muito interessante o fato de não haver previsões atribuídas a Ezequiel sobre a queda dos babilônicos de modo específico, sendo que no livro de Isaías há várias previsões sobre a queda dos babilônicos. Se de fato o próprio Ezequiel condenou a adoração de Deus que era adorado na Babilônia, acredito que não o tenha feito em praça pública da Babilônia. Quiçá alguns judeus que voltaram da Babilônia estivessem familiarizados com outras previsões de Ezequiel sobre os babilônicos dominarem que não chegaram a nós. Se de fato isso ocorreu, essa familiarização pode não ter impedido que omitissem isso por questões do que ponderavam ser sobrevivência nacional, por exemplo. Silenciar isso poderia ser mais fácil nesse caso do que incluir aquilo, se bem que sabemos que na mesma época eles podem ter incluído em Ezequiel, mas se trata de um caso diferente. Em alguma época incluíram em Ezequiel, nem comentaristas bastante crentes discordam disso. Se foram capazes de incluir, conforme tantos autores nos dizem, penso que mais capazes ainda fossem de omitir algumas previsões que não se cumpriram, dos profetas escolhidos como heróis, por assim dizer. Ezequiel falou que a Babilônia faria algumas coisas que não fez. Dissemos sobre isso em outro vídeo e sobre condições mencionadas em Jeremias para profecias se cumprirem. Talvez o próprio Isaías nunca tenha profetizado sobre a queda da Babilônia. O próprio Isaías, se de fato existiu, pode não ter imaginado que antes da queda a Babilônia teria o poder que teve 100 anos depois de sua época. Conforme o capítulo 13 de Isaías, o profeta fala sobre o esplendor da Babilônia. O próprio Isaías pode ter falado, se baseando no conteúdo que tinha sobre a Babilônia da época dele. Também há a possibilidade disso ter sido acrescentado depois do exílio, conforme vários autores renomados. Conforme o livro, Isaías fala que os babilônicos eram opressores que não paravam de bater nos outros. Os medos sobre os quais, conforme o livro, Isaías diz que dominariam a Babilônia ainda não eram uma grande potência naquela época. Conforme a tradução, o texto diz que Deus os levantaria. A palavra traduzida por levantaria pode ser traduzida por suscitaria. Surge a questão: os medos daquela época conseguiriam vencer os babilônicos daquela época? Acredito que não, mas não há certeza. No livro, não está que Isaías previu que eles se uniriam para dominar a Assíria. Isso aconteceu historicamente. Ele pode ter atirado no que viu e acertado no que não viu e acrescentaram algo depois do evento, ou apenas incluíram depois, ou nesse caso ele pode ter falado algo antes que de fato aconteceu. Os profetas bíblicos foram criados em uma cultura que estava valorizando a formulação de previsões sobre o futuro guiada pelo que chamavam de Deus. Acredito que muitos tenham desenvolvido uma habilidade apurada de antecipar acontecimentos. Entretanto, os medos foram incorporados ao Império Persa sob Ciro o Grande. Talvez Ciro tenha vencido o próprio avô, e alguns estudiosos consideram que há uma imprecisão ao mencionar apenas os medos como destruidores da Babilônia, da forma que talvez o primeiro Isaías tenha feito. Religiosos argumentam que soldados e comandante medos invadiram a Babilônia. Dizem que em uma guerra que aconteceu depois contra gregos, vários povos juntos, incluindo remanescentes babilônicos, foram chamados de medos. E eles dizem todas as coisas que acredito que você já tenha ouvido. Mas nenhum religioso apresentou conteúdo capaz de me fazer dizer que a hipótese de o capítulo 13 ter sido escrito depois da época que se pensa não é válida. Não se trata apenas de previsão que parece ter sido feita depois. Talvez, inclusive, o que esses religiosos estão falando tenha sido pensado por alguém que incluiu o trecho no livro. Segundo os textos bíblicos, diferente de Ezequiel, Isaías não fez muitas previsões sobre a Babilônia dominar várias regiões. Conforme o livro, Isaías previu que o povo de Judá seria levado para a Babilônia. O contexto influenciava as previsões, de modo óbvio. A nação dominante na época de Isaías era a Assíria. Conforme o livro, Isaías previu que a Assíria dominaria várias regiões.
Ele profetizou que o Império Assírio seria quebrado, mas como dissemos, não está no livro de Isaías que isso aconteceria por uma coalizão liderada pelos babilônios e medos. Além de profecia contra Damasco, que não se cumpriu, se considerarmos o que de fato está no livro, Isaías pode ter feito muitas outras previsões que não se cumpriram e por isso não chegaram a nós.